Olá, boa tarde a todos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o uso das enzimas nas indústrias. A minha equipe é composta pela Letícia Almeida, Girlânia Luziette, José Valnei e por mim, Gabriele Moraes. Afinal, o que são as enzimas? Bom, as enzimas são proteínas que catalisam reações químicas as quais ocorrem em seres vivos. Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. Durante a reação, as enzimas não mudam sua composição e também não são consumidas. Assim, elas podem participar várias vezes do mesmo tipo de reação em um intervalo de tempo pequeno. Quase todas as reações do metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Um exemplo da atividade das enzimas ocorre no processo de digestão. Graças, graças à ação das enzimas digestivas, as moléculas dos alimentos são quebradas em substâncias mais simples. A eficácia de uma molécula de enzima é muito grande. Estima-se que, em geral, uma molécula de enzima seja capaz de converter 1.000 moléculas de substrato em seus respectivos produtos. Isso em apenas um minuto. E como elas funcionam? Bom, cada enzima é específica para um tipo de reação, ou seja, elas atuam somente em um determinado composto e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. O composto sobre o qual a enzima age é genericamente denominado substrato. A grande especificidade enzima-substrato está relacionado à forma tridimensional de ambos. A enzima ela se liga em uma molécula de substrato em uma região específica denominada sítio de ligação. Para isso, tanto a enzima quanto o substrato sofrem mudança de comportamento para o encaixe, como vocês podem observar aí na imagem. Elas se encaixam perfeitamente como chaves de fechadura, né? E para esse comportamento damos o nome de teoria da chave fechadura, né? E entre os fatores que alteram a atividade das enzimas estão temperatura, pH, tempo e concentração da enzima e do substrato. Na temperatura, ela condiciona a velocidade da reação, né? Temperaturas extremamente altas podem desnaturar as enzimas. Cada enzima atua sob uma temperatura ideal. No pH, cada enzima possui uma faixa de pH considerada ideal. Dentre esses valores, a atividade é máxima. No tempo, quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos serão produzidos. E na concentração da enzima e do substrato, quanto maior a concentração da enzima e do substrato, maior será a velocidade da reação. Bom, nós temos aí a classificação, né? As enzimas elas são classificadas nos seguintes grupos, que é o óxido redutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. E temos aqui o tipo de reação catalisada, né? Vocês podem observar aqui na tabela que o tipo de reação catalisada do óxido, né? São as reações e oxidação-redução ou transferência de elétrons, como, por exemplo, o desidrogenases ou oxidases. Temos aqui nos transferases, né, o seu tipo de reação é a transferência de grupos funcionais como amina, fosfato, acil e carboxi. Como, por exemplo, temos o quinases e o transaminases.
Aqui no hidrolases, né, o seu tipo de reação são as reações de hidrolase de ligação covalente, como por exemplo peptidases. Nos liases, temos as reações de quebra de ligações covalentes e a remoção de moléculas de água, amônia e gás carbônico, como por exemplo o derhidratases e descarboxilases. E temos aqui no isomerases reações de interconversão entre isômeros óticos e geométricos. Exemplo, epimerases. E aqui no ligases nós temos a reação, né, as reações de formação de novas moléculas a partir da ligação entre duas pré-existentes. Exemplo, sintetases. Enzimas na indústria. Bom, as enzimas, elas são importantes componentes do metabolismo de todos os seres vivos, pois têm a capacidade de promover e acelerar reações químicas, micro-organismos ou substâncias com essa propriedade. Bom, ela já era usada por populações humanas muito antigas para modificar alimentos, fermentar uvas e fabricar o vinho, ou alterar o leite e produzir queijo, por exemplo. Depois que os cientistas desvendaram a atuação das enzimas, elas passaram a ser cada vez mais empregadas com variadas finalidades. Hoje, essas proteínas especiais, elas são úteis e exclusivos na indústria, não apenas na área de alimentos, mas em muitos outros setores. Na indústria alimentícia, as enzimas elas são importantes fermentados na produção de bebidas alcoólicas, laquenísio, pães, entre outros. Bom, elas podem ser usadas para aumentar a qualidade dos alimentos ou até mesmo otimizar o tempo de determinada etapa do processo de fabricação. Por exemplo, a acetolactado descarbolilase, que converte acetolactado em acetoína. Ela acarreta da redução do tempo de maturação do vinho, pois assim ela evita a necessidade de uma fermentação secundária de diacetil para acetoína. Estes componentes eles podem ser extraídos de vários seres vivos, desde plantas até micro-organismos ou fungos. A glicose isomerase, por exemplo, ela converte glicose em frutose na produção de alguns adoçantes, que pode ser extraído da bactéria Bacillus. Entretanto, algumas enzimas elas podem ser prejudiciais na indústria, pois podem promover reações que assim acarretam na alteração da cor e sabor de determinados produtos, principalmente em frutos e vegetais. Esse é o caso da polifenololitase, que é a PPO, que causa a oxidação de algumas frutas, como a maçã, por exemplo, provocando o escurecimento do alimento e, consequentemente, a perda do seu valor econômico, tendo em vista que vários consumidores eles valorizam a aparência do produto. Vários processos podem ser empregados para prevenir o escurecimento desses elementos, como, por exemplo, o uso de agentes redutores, que por terem o potencial de redução menor do que da fruta, irão oxitar no seu lugar. As enzimas, elas são proteínas especializadas na catalase de reações biológicas que aceleram a velocidade de uma reação e que são aplicadas industrialmente. Os processos catalisados por enzimas, eles são geralmente mais rápidos, eficientes e ambientalmente sustentáveis. As enzimas, elas podem ser obtidas de fontes vegetais, animais e microbianas. Elas também estão presentes em vários processos industriais, como na indústria têxtil, farmacêutica, de alimentos e de papel e celulose. O uso das enzimas em processos industriais ela é de grande interesse, em especial devido à facilidade de obtenção por biotecnologia e às vantagens em relação aos catalisadores, que são aceleradores de reações químicas, garantindo uma maior especificidade, menor consumo energético e maior velocidade de reação. Além disso, a catalase enzimática tem outros benefícios, como o aumento da qualidade dos produtos em relação à catalase química.
a redução dos custos de laboratórios e de maquinários, graças à melhoria do processo, ou a fabricação controlada de pequenas quantidades. As enzimas, elas vêm sendo utilizadas há muitos séculos na indústria alimentícia. Um exemplo é o dos pastores da antiguidade, que observaram que ao guardar leite no estômago de um animal degolado se produziria um alimento sólido, conhecido hoje como queijo. A aplicação industrial de enzimas ela é determinada pela sua especificidade, atividade, estabilidade de armazenamento e uso. Também disponibilidade e custos. A atividade de uma enzima ela é determinada pela sua concentração e do seu substrato. Concentração de cofatores, a presença, concentração e tipos de inibidores, potencial iônico, pH, temperatura e tempo de reação. A maneira como cada uma dessas variáveis afeta a atividade enzimática é o objeto de estudo da cinética enzimática. Quando uma enzima se liga ao seu substrato, imediatamente sabemos que ela diminui a energia de ativação da reação, permitindo que isso aconteça mais rapidamente. Mas você pode se perguntar, o que a enzima faz ao substrato para tornar a energia de ativação mais baixa? A resposta depende da enzima. Algumas enzimas aceleram as reações químicas reunindo dois substratos na orientação certa. Outras criam um ambiente dentro do sítio ativo que é favorável à reação, por exemplo, um ambiente ligeiramente mais ácido ou não polar. O complexo enzima-substrato também pode diminuir a energia de ativação, dobrando as moléculas do substrato de uma forma que facilita a ruptura da ligação, ajudando a alcançar o estado de transição. As enzimas elas são divididas em 6 grandes classes, baseadas no tipo de reação que elas catalisam. As 6 classes representativas das enzimas industriais são oxidodetase, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. As mais comumente utilizadas na indústria de alimentos, elas podem ser classificadas em 4 grandes grupos, tais como carbohidrolases, que catalisam a hidrólise de polissacarídeos, proteases, que atuam sobre ligações peptídicas de proteínas, liberando aminoácidos e peptídeos, lipases, que estão associadas com o metabolismo das gorduras e com o processo de degradação dessas substâncias, e a oxidorredutase, que são enzimas que oxidam ou reduzem substratos através de transferência de hidrogênio ou elétrons. O sabão para lavar roupa é um produto clássico que carrega as enzimas em sua composição, tanto as lipases como as proteases e outras enzimas, e elas estão presentes nesse produto para que ele tenha uma maior eficiência na remoção das manchas e nas sujeiras mais difíceis. As lipases, elas atuam removendo as manchas, as de origens lipídicas, que são as gordurosas, enquanto as proteases, elas removem as manchas de origem proteica. Os sabões e detergentes, eles levam principalmente na sua composição as enzimas, as que fazem as hidrólises. A principal vantagem é que essas enzimas elas ajudam a remover a sujeira por meio da quebra das moléculas biológicas. Elas ficam abandonando a necessidade da água, que é em alta temperatura. Outro exemplo são alguns detergentes para lavar a louça, que eles costumam conter amilases, que são as enzimas que elas hidrolisam o amido, que o intuito é ajudar na remoção das incrustações do amido, através da quebra das moléculas que são mais complexas em unidades menores. Uma das indústrias que mais utiliza enzimas são nos processos de alimentos e bebidas. A produção industrial do queijo, por exemplo, eles utilizam várias enzimas para realizar alguns processos de separação das fases, por exemplo, do líquido e do sólido, e também para criar saborização. A produção dos sucos de frutas, elas utilizam enzimas, como a pectinases, para quebrar as moléculas vegetais, as que são mais complexas, que podem acabar interferindo na aparência do produto.
O leite sem lactose ele é um exemplo bastante comum, já que ele está nas prateleiras do supermercado, a gente vê muito. E a existência dele, ele só é devido às enzimas, pois esse leite ele é gerado através da ação da lactase, que ela vai quebrar a lactose, deixando os açúcares bem menores, facilitando a ingestão dele. Os pães industrializados, eles também são beneficiados pelas enzimas, pois o amido, que é um composto presente na massa dos produtos, ele cristaliza. E por causa disso, as indústrias acabam utilizando a amilase para panificar, para quebrar o amido e aumentar consequentemente a meia-vida e a qualidade do produto. As enzimas elas podem ser usadas no clareamento do papel como alternativa mais sustentável em relação aos métodos tradicionais, já que eles utilizam alguns químicos como o cloro. Com a crescente busca pelo consumo mais ecológico, esse tipo de esse tipo de alternativa, que é a utilização de enzimas, ele vem sendo cada vez mais atrativo para a indústria papeleira. As enzimas elas também são bastante utilizadas na remoção de colas e adesivos, o que foi um passo muito importante, pois os antigos métodos eles não eram muito eficazes e eles utilizavam muitos produtos químicos, além de utilizar biocatalisadores. As principais enzimas utilizadas nesses processos são as esterases. Assim, se algum dia você já utilizou o papel reciclado, é muito provável que as enzimas já fizeram parte do histórico de produção do seu papel. Embora tenhamos visto que as enzimas elas são bastante benéficas no uso industrial, algumas enzimas elas podem acabar sendo prejudiciais na indústria, pois elas podem promover algumas reações que vão acarretar a alteração da cor e do sabor de alguns produtos, principalmente quando estão relacionadas às frutas e vegetais. Esse é o caso do polifenol oxidase, que causa a oxidação de algumas frutas, como no caso a maçã, provocando o escurecimento do alimento e, consequentemente, a perda do seu valor econômico, pois o cliente geralmente ele quer um produto de melhor aparência, ou seja, aquilo é o que vai chamar mais a atenção dele. E um produto com aparência ruim vai ser totalmente descartado, o que vai acabar gerando prejuízos na empresa. Vários processos são empregados, né, para prevenir o escurecimento desses elementos, como, por exemplo, o uso dos agentes redutores, que por terem um potencial de redução menor do que a fruta, eles vão oxidar no lugar dela. Neste caso, o papel do bioquímico é fundamental, já que ele vai identificar esses catalisadores em seu trabalho a partir dos procedimentos feitos nos laboratórios, reconhecendo os mecanismos de reação de determinados compostos, a fim de conseguir algumas substâncias para inibi-los. Por isso é fundamental que o investimento nas pesquisas nessas áreas, já que há uma infinidade de organismos que ainda não foram estudados ou catalogados, o que pode oferecer um universo de enzimas que podem ter uso não apenas no âmbito industrial, mas em outras áreas, como na produção dos fármacos. E por último, nós temos aqui as 5 questões essas elaboradas a partir do conteúdo que apresentamos aqui na aula. Bom, primeira questão. As enzimas são substâncias que participam de reações biológicas, aumentando a velocidade do processo. Qual a natureza dessa substância? Segunda questão. Por que as frutas escurecem depois de cortadas? Terceira. Qual a ação da enzima lactase no leite sem lactose? Quarta questão. Quais as vantagens dos catalisadores? E por último, qual a função do bioquímico em relação ao uso das enzimas no âmbito industrial?